uma afinaçãozinha, um vídeo a mostrar a afinação até ao tutano do 7900X, que serve para quem quiser aprender ou para aplicar ou por curiosidade, seja o que for. Tens mais um vídeo para aprender mais umas coisinhas, nunca aprendes tudo ao mesmo tempo, com o Ryzen 7000. Então dividi isto em duas partes. Primeiro vou-te mostrar o que é que tu ganhas com isso em desempenho, porque para muitas pessoas não vai valer a pena a diferença, para outras vai, nem que seja pelo passatempo e pelo gosto de chegar ao máximo desempenho possível, e depois no fim vou-te mostrar todos os settings que foram aplicados. Aproveito para relembrar que na descrição estão todos os links que são importantes. Para a live stream, que muito raramente é no YouTube, tens um link na descrição para a live stream, tens um link para o meu site se quiseres contratar algum dos meus serviços. Alguns produtos que eu recomendo frequentemente tem aqui em baixo, código de desconto @rato na Global Data. Se quiseres fazer parte da comunidade do Discord, tens dois links em baixo, um para te tornares membro no YouTube e outro para, através do site, te tornares patrocinador, e tens todos os benefícios, todo o conteúdo extra, tudo igual, ok? Portanto, dá uma checada e vamos ao que interessa. Vamos lá, aqui na memória vou mostrar o teste do AIDA. Isto é um teste muito traiçoeiro se tu quiser simplesmente fazer comparações, mas primeiro, aqui do lado esquerdo é como estava a memória só com o perfil ativado, a memória de 6000, CL30, perfil Expo ativado, e dá uma leitura de 78.000 e a latência de 65, a latência quanto menor, melhor. Depois de afinada à mão, passamos de 78.000 para 90.000 e a latência baixou de 65 para 57, como consegues ver aqui de um lado direito, ok? Portanto, temos uma melhoria na velocidade da memória de leitura e de latência. E de escrita e cópia também, mas para título de exemplo costumo fazer só estes dois. É mais fácil para ter, mais rápido, só para ter uma ideia do que é que está a acontecer, ok? Portanto, a memória melhorou bastante. O que é que tu tens de ter cuidado com este teste do AIDA? É que tu nunca podes utilizar este teste para comparar com o resultado de outras pessoas. Nunca podes fazer isso. Porque este teste é extremamente sensível a qualquer coisinha que esteja a correr no Windows. Por exemplo, este teste aqui, que deu 57, eu tinha 2 ou 3 coisinhas abertas, coisa muito soft, e que se não tivesse, iria cair se calhar para 55, provavelmente por aí. Mas se eu tiver aberto, por exemplo, o software da Stream Deck, enquanto correr este teste, basta abrir que vai logo para os 60. Se tiveres, por exemplo, o software da Corsair, principalmente se tiveres o software da Corsair com 2 ou 3 dispositivos Corsair a serem controlados por aquilo em tempo real, vai afetar a latência. Portanto, este teste nunca serve de comparação com outros computadores, mesmo que seja o mesmo hardware. Este teste tu fazes para ti mesmo, para confirmar que o que tu estás a fazer se está a traduzir em resultado. E a única coisa que tu tens que ter cuidado é que qualquer que seja o software que tu tens a correr tem que ser o mesmo em todos os testes. Desempenho em jogos, eu utilizei o CSGO porque ele é muito sensível a CPU, não é? E o resultado melhor não foi no CSGO, mas tu já vais ver. Estás a ver aqui? Em baixo está o resultado só com o XAMPP ativado. O CPU estava igual e já vais ver, está 99% igual ao que vem de origem. Está afinado ao F-Clock e o Memory Clock, F-Clock e frequência da RAM e timings da RAM. No CSGO, a média de FPS, naquele benchmark fixo, descarregado do workshop, ganhamos apenas 0,5%, quer dizer 0,6%, quase nada. Nas quedas, no 0,2% low, é que ganhamos 6%, mas o CSGO aqui quase não ganhou. Mas a latência melhorou bastante. Porquê? Porque neste caso, o fator mais limitante no CSGO seria o clock do CPU. Mas se tu tiveres uma latência muito má, a memória aqui foi pouco importante, ajudou nas quedas, sim, mas como grande parte do que é preciso realmente para o jogo em tempo real consegue estar na caixa, a partir do momento que está na caixa, a memória é menos importante, passa a ser mais importante o clock do CPU. Se tu tiveres um jogo que está constantemente a ir à memória buscar coisas para pôr na caixa, a velocidade e a latência da memória já vão ser mais importantes do que o clock do CPU. Existe sempre um gargalo
algures, não é só gargalo de CPU ou de gráfica. Dentro do CPU tu tens o gargalo da latência, da memória, da velocidade, da cache, se tem tudo, se tem mais ou menos coisas na cache, tudo vai influenciar, ok? Mas depois eu testei no Cyberpunk e numa situação irrealista. Isto foi testado com uma 4070, com um toquezinho de overclock. Eu testei 1080p num low e ainda por cima com DLSS em modo equilibrado. Só o 2, não ativei o Frame Generation. Portanto, é uma situação irrealista até, não é? Se tu, uma 4070, à partida não vais jogar Cyberpunk 1080p num low, não é? Para quem joga esse tipo de jogos, mas ainda assim foi suficiente para encontrar alguma diferença. Agora diz-me tu se justifica o esforço depois já tens uma memória 6000 porreira. Só com o perfil ASPOT tinha 199. Cada um destes testes que estão aqui é uma média de 3 rondas. Portanto, fiz 6 testes para o Cyberpunk e 6 para o CSGO. Com o perfil ativado é 199 FPS e meio e depois afinado à mão é 214. Portanto, aqui ganhamos quase 7,5%. Já é alguma coisa. Mais de 7% é palpável. Mas vale a pena... Porque numa situação real que vais aumentar um bocado a qualidade gráfica do jogo, já não vai ser 7%, se calhar já só vai ser 3 ou 4%. Não interessa. Se para ti é importante, está aqui, já vais ver como é que se faz. Nas quedas, ganhamos muito. Aqui sim. No 0,2% low, ganhamos 12,5%. Aqui já é um salto considerável. E no 1% low, 7%, 8%. 7,9%, ganhamos 8% no 1% low e nas quedas mais bruscas, no 0,2%, é que ganhamos 12,5%. Portanto, afinar o F-Clock e a memória dá desempenho, sim. Se vale a pena o esforço, para a grande maioria das pessoas é que eu diria que não. Agora, se tu tiveres uma memória 5600, e eu já tenho vídeos com memória 5600 a mexer na BIOS, 5600 com Ryzen 7000, se calhar vale a pena afinar. Porque aí tu vais conseguir pôr 6000 ou 6200, vais apertar os timings, vais ver o que é possível fazer com o F-Clock e se calhar a diferença já não vai ser entre 7% a 12%, se calhar já vai ser entre 10% a 15% de desempenho. Pronto, e os resultados são estes. Se te interessou aqui esta parte da memória e do F-Clock, vais ver agora na BIOS. Ora, vamos lá. Vamos fazer aqui uma tour guiada aos settings que estão aplicados. Portanto, temos o perfil ativado de 6000 e depois eu construí a partir do perfil memória a 6200, o F-Clock, que é um Infinite Fabric, a 2100 e os timings estão todos, quase todos à mão, ok? Todos à mão. Escusas de tentar fazer copy-paste. É provável que se consiga, aliás, eu sei que outras pessoas conseguem com a mesma memória melhores timings, podes ter azar em não conseguir, ou porque ainda não sabes tudo, tal como eu não sei tudo, ou porque tens azar na tua unidade, no teu CPU, na tua board, na tua BIOS, na tua memória e não consegui ficar tão bom. E depois, cá em baixo, em algumas BIOS não tens que vir aos timings, mas isto está no mesmo separador dos timings, está o uClock igual a memclock, ok? Enganei-me. Isto aqui é para o controlador de memória ficar à mesma velocidade da memória, para não perder desempenho em latências, não é? Nos Ryzen 7000, a partir do momento que tu colocas qualquer coisa acima de 6000, ele vai marcar a opção igual a Memory Clock a dividir por 2. Portanto, o controlador de memória fica a metade da velocidade. Com 64 GB, a última vez que mexi num kit de 2x32, mesmo a 6000, ele já punha o Memory Clock a dividir por 2, ok? Porque é mais densa a memória, digamos assim. E então a BIOS, naquele caso, automaticamente reduziu o controlador de memória para aumentar a probabilidade de estabilidade. Aqui no que tem a ver com memória, depois vou mostrar o CPU mais por curiosidade, mas o SOC eu marquei-o manualmente a 1.29. O problema é a partir de 1.3 na teoria, não é? E eu antes colocava, tentava sempre pôr até abaixo disto, 1.27. Antes de acontecer aquilo, que alguns deviam pensar que eu era maluco porque eu baixava o SOC e eu alertei que não confiava no SOC. Bom, se agora dizem que há um 3, eu ponho um 2.9, mas mesmo assim a leitura dá-me 1.312, ok? Se eu deixar em automático, ele vai marcar um 3 e vai ficar um 3.2 na prática.
Na teoria aqui já tenho uma margem, não é? O controlador de memória, esta tensão aqui é o controlador de memória, eu deixo sincronizado com isto, o VDDQ. Normalmente o XMP, neste caso é ISPO, quando ativas o perfil da memória, ele põe-te estas duas tensões iguais. Nesta memória, ele marca-me 1.4 nos dois, em automático, ok? Eu subi esta tensão aqui, manualmente, para conseguir ter o resultado que quero, mas depois o VDDQ eu deixo sincronizado com o Memory Controller. Há casos onde podes deixar valores muito diferentes, noutros casos convém ser próximos. Por pré-definição, a motherboard coloca os dois iguais. Portanto, quando aqui ficam 4, aqui ficam 4. O que é que eu faço? Como eu não confio a 100% no Memory Controller a 1.40 e tal, não sei se é seguro ou não, o que eu faço, porque isso mal nunca está, prejudicar nunca prejudica em termos de saúde dos componentes, eu tento baixar, sempre os dois em conjunto, tento baixar o máximo possível. E, portanto, 1.2.5, 1.2.6 meio que até iria, então eu tenho a 1.2.7. Se eu deixasse em automático, estaria no mínimo 1.4. Se eu pusesse 1.43 nos dois, esta aqui também estaria 1.43, mesmo que deixasse em automático. Depois, aqui em avançado, isto aqui é preciso dar uma grande volta. Aqui em avançado, em overclock, tem aqui esta tensão VDDG e tens esta tensão do VDDG para a CCD para o I/O. Existe casos onde queiras subir mais uma que outra. Eu aqui não perdi muito tempo. Na teoria, 1 volt qualquer coisa está ok. Eu coloquei a 990, portanto, na teoria estou abaixo de um limite para correr o risco de estragar alguma coisa. Isto é para quê? Isto ajuda a estabilizar o Infinite Fabric. Por pré-definição, normalmente funciona assim, em automático. Tu não ativas o perfil da memória, muitas boards colocam a 850. Quando ativas o perfil de 5600 ou 6000, ele coloca a 950. Nesta motherboard em particular, ou nesta BIOS, ele fica a 850 sempre. Portanto, em automático, nesta motherboard, é extremamente difícil subir, seja o que for, no F-Clock, no Infinite Fabric. Porquê? Porque esta motherboard não te aumenta automaticamente. Portanto, havia aquele problema de tensão a mais no SoC. Por exemplo, nesta motherboard, nesta BIOS, existe o problema de tensão a menos nestas duas aqui. 900, para usar o F-Clock a 2000 está tranquilo, qualquer coisa acima de 2000 quase impossível, tem que se aumentar esta. Há motherboards onde aquela tensão vai aparecer aqui. Isto é uma dúvida que muita gente tem, é muito fácil, é só seguir a mesma lógica dos processadores Intel, que o pessoal está mais habituado aos Intel. Em avançado, tu queres as opções de Northbridge, se quiseres desligar a gráfica integrada do processador. Se não o fores usar, menos um dispositivo, menos uma driver, menos uma possibilidade de conflito, a não ser que tu queiras dar uso à gráfica integrada. Nos Ryzen, automaticamente ela fica ativada, mesmo que não precises, mesmo que tenhas uma gráfica dedicada. Portanto, vens aqui e desativas a gráfica integrada. Depois no CPU, é onde não vale a pena muita coisa para ganhar desempenho. É muito difícil ganhar desempenho nestes CPUs. Neste caso um 7900X, se tiveres um 7900 não X, até dá para ganhar algum desempenho, principalmente em multicore. Mas o que eu fiz foi, aqui no PBO, eu limitei a 185 Watt. E porquê 185? Porque nesta unidade, com este water cooler, com esta motherboard, com este CPU, é mais ou menos o valor a partir do qual fica extremamente difícil o water cooler segurar as temperaturas. A 185, mais ou menos, ele vai segurando com alguma facilidade. Portanto, quando o CPU está a 100% de carga, se atingir 185 Watt, ele ajusta um bocadinho para não passar desse consumo. E aqui, na temperatura, não deixo passar de 85 graus. Marquei aqui 85. E quando ele chega a 85 graus, se chegar, que como está é muito difícil chegar, mas se chegar, ele baixa também o clock para não passar de 85 graus. Há dois motivos para tu quereres fazer isto. Ou não queres que o dissipador se esforce tanto, ou tens medo de estragar o CPU a longo prazo por causa da temperatura. Ou, por exemplo, aqui, porque este processador começa a ficar muito mais difícil de estabilizar
a partir dos 90 graus. Portanto, os settings que eu coloquei aqui são muito mais difíceis ou quase impossíveis de estabilizar se eu passar dos 90 graus. Então o 85 está tranquilo. Isto aqui é o Curve Optimizer, que é muito traiçoeiro. Eu fiz a Curve Optimizer, basicamente é um undervolt que tu faz aqui, e eu marquei a opção por núcleo e dividi os primeiros 6 e os últimos 6. Portanto, tenho um offset de 33 nos primeiros e 32 nos últimos 6 núcleos. Isto é traiçoeiro porquê? Porque se eu puser 41 nestes primeiros núcleos, funciona. Quanto maior o número, menor a tensão, menor a voltagem, menos temperatura, menos calor, menos energia, não sei o quê. Mas fica ocasionalmente instável. 39, não me lembro de encontrar nenhuma instabilidade, mas perde desempenho. Com o 39 perde desempenho. Portanto, estas afinações tu tens de confirmar se ele está estável e se perde desempenho. Com 35, mais ou menos, parece-me ser um limite para ficar estável. Em qualquer tipo de carga que eu dê, a 35 posso inventar o que quiser que ele não vai crashar. Então 33 é para dar uma margem de segurança. E depois aqui, como estes núcleos são têm um bocadinho menos qualidade de silício, pus a 32. Depois tenho aqui um offset 250. Aqui também é um bocadinho traiçoeiro, mas já vais perceber. Eu estou a dizer ao CPU para tirar 250 MHz, para ele trabalhar 250 MHz a menos. Mas na prática, só perco 50 quando estou a jogar. Como é que isso funciona? Este processador tem um turbo anunciado de 5.6, mas na prática ele tenta ir até 5.7. Está aqui. Estás a ver? Podes vir aqui e aqui vai-te dizer o clock máximo que cada núcleo vai tentar atingir. Não quer dizer que lá chegue, mas que vai tentar atingir. Então estás a ver aqui que estes núcleos eles tentam ir a 5.7. Mas estes aqui, olha este aqui, já só tenta ir a 5.375. Ele nunca vai passar disso. Este clock máximo é só num núcleo de cada vez. E em cargas baixas. Se tiveres vários núcleos a trabalhar, ele não vai estar a 5.7. Então o que é que acontece? Neste CPU, quando ele está tudo em automático e está um jogo a correr, ele está a 5.5. Numa situação exagerada que ele tenha consumido mesmo muita energia, talvez baixe um bocadinho, ok? Ou num jogo onde no menu gasta 1% de CPU, se calhar vai ter um núcleo a 5.7 de vez em quando. O que é que acontece aqui? O offset negativo é com base no clock máximo teórico do núcleo. Ou seja, 5.700 menos 250 dá 5.450. Com este ajuste que eu fiz, significa que quando está a correr um jogo, em vez de estar a 5.5, que é 5.500, fica a 5.450. Portanto, na prática, tirando quando eu abro a calculadora do Windows, que ele tenta pôr um núcleo a 5.7, por exemplo, quando eu estou a jogar, em vez de 250, eu só estou a perder na prática 50 MHz. Mas esta combinação de settings faz com que o CPU, em qualquer situação, fique mais frio, gaste menos energia, principalmente em jogo. Em jogo ele gasta muito menos energia. O undervolt mais este offsetzinho aqui, as duas coisas combinadas, ele gasta consideravelmente menos energia a jogar, ok? E 50 MHz não faz diferença em desempenho. Para cima ou para baixo, não é? Agora, ali na memória é que diferenças vão acontecer, não é? Memória e F-Clock, que é o que eu já vos mostrei. Espero que tenha ajudado. Deixa o teu like se ajudei e vemo-nos na próxima live ou vídeo. Tchau, tchau.